Olá, meus amigos, aqui é o professor Ronaldo Bastos, continuando a nossa série sobre o juiz das garantias. Acho que é o vídeo 4 sobre o juiz das garantias. Hoje eu quero falar predominantemente sobre audiências. Audiências. Mais uma vez, sabemos que o juiz das garantias é aquele juiz responsável por proteger os direitos fundamentais do investigado durante a investigação criminal, quando ainda essa investigação ainda não é processo penal, ok? Então, o artigo 3b, inciso 6, vai falar sobre tanto a prorrogação de prisão provisória, que a gente já abordou aqui, quanto outra medida cautelar. É competência do juiz prorrogar qualquer medida cautelar, bem como substituí-la ou revogá-la, assegurando, no caso de revogação da prisão provisória, o exercício do contraditório em audiência pública e oral. Há um pedido de revogação, em geral, por parte da defesa, então o juiz teria que marcar, designar uma audiência para que participasse a defesa e o Ministério Público para só aí ele dispor sobre a revogação ou não, decidir pela revogação ou não dessa audiência provisória, audiência pública e oral. O que é que o STF se manifestou sobre isso? O STF disse que, embora o legislador tenha dito que essa audiência seja obrigatória, na verdade, ela deve ser preferencialmente uma audiência pública e oral. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que essa audiência poderá ser dispensada, não é obrigatória. O STF apelou aqui pelo bom senso do juiz das garantias. Existem casos que estão aptos a serem decididos com análise, digamos assim, de argumentos escritos. E existem outros casos mais complexos que demandariam realmente digamos assim, um debate entre o Ministério Público, a acusação e a defesa. Então, nesses casos, deve-se marcar essa audiência pública e oral, e nos outros casos, que são a maioria dos outros casos, não seria necessária essa audiência pública e oral. Então, o pacote anticrime disse que essa audiência pública e oral é obrigatória. O STF, em uma interpretação conforme, diz que essa audiência não é obrigatória. Então, isso significa que não vai haver contraditório? Não. O STF disse que esse contraditório pode ser realizado por meio escrito, como eu acabei de falar, e não necessariamente marcar uma audiência que vai demorar. Essa audiência, a pauta do judiciário é enorme, então prevalece a ideia do 282, parágrafo 3º do CPP, que é aplicado por analogia, e essa manifestação poderia se dar por escrito no prazo de 5 dias. Mais uma vez, mais uma questão. Cabe ao juiz das garantias decidir sobre requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e ampla defesa, também em audiência pública e oral, mesmo argumento, né? Cabe ao bom senso do magistrado, que pode deixar de realizar essa audiência quando houver risco para o processo, ou deferi-la quando ele considerar que há necessidade. O magistrado ainda tem um poder instrutório, controle do poder instrutório. E, por fim, quanto à audiência de custódia, parágrafo 1º do 3º-B vai falar que essa audiência de custódia tem que ser feita com a presença do Ministério Público e da Defensoria ou do advogado constituído em um prazo de 24 horas, sendo vedada o emprego da videoconferência. O Supremo faz uma interpretação conforme e estabelece que esse prazo de 24 horas pode ser estendido no caso de impossibilidade fática. Quando é que isso acontece na prática? Quando o sujeito ele estava, por exemplo, participando em tese de um crime de roubo ou uma troca de tiros com a polícia, e ele foi baleado.
Ele está em uma determinada condição de saúde que ele não consegue comparecer à audiência de custódia. Então ele vai para o hospital, assim que ele é liberado do hospital, ele comparece sim à audiência de custódia. Veja que não vai comparecer em 24 horas, vai ser da prisão. Vai ser 24 horas da liberação do hospital. Então o STF disse que no caso de impossibilidade fática, ele não vai ser apresentado em 24 horas, coisas que já acontecem na prática. Quem acompanha audiências de custódia sabe disso. Segundo, embora o legislador fale da vedação expressa ao emprego da videoconferência, técnica da videoconferência, o STF, como ele já tinha se manifestado, eu acho que em resolução ou recomendação do CNJ, determinou que sim, é possível, excepcionalmente, a audiência, o emprego de videoconferência, desde que com o emprego de videoconferência pode-se verificar a integridade do preso e a garantia de todos os seus direitos, porque a defesa bate muito nessa tecla da impossibilidade da videoconferência, porque a ideia da audiência de custódia é justamente o juiz ter contato real com o acusado e o acusado está num ambiente que é o Poder Judiciário, que seria um ambiente isento, não é um ambiente policial, por exemplo, nem é no presídio, onde seria um ambiente onde as forças de segurança preponderariam. Ele está num ambiente do Judiciário, isento, em que ele pudesse se manifestar de forma mais voluntária, de forma mais espontânea sobre o que de fato aconteceu quando da sua prisão. E essa audiência de custódia, ela, embora não inviabilize, mas diminui essas possibilidades dessa verificação completa por parte do juiz. Mas o Supremo disse que é possível, desde que de forma excepcional. Vamos ver como os tribunais vão se comportar sobre esse aspecto específico, na medida em que alguns tribunais já instituíram como regra a audiência por videoconferência, principalmente nos plantões judiciários, em que o investigado, inclusive, é ouvido da delegacia. Então vamos ver como vai ser a fiscalização disso e como as varas, o Poder Judiciário vai se comportar a respeito dessa questão, ok? Então, um videozinho sobre o juiz das garantias em relação a essas audiências. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau.